Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Hoje são 16 de abril de 2023. Autossabotagem é o que vamos falar. Já falamos várias vezes sobre autossabotagem, sempre trazendo pontos diversos. Autossabotagem, vamos primeiro definir rapidinho. Autossabotagem nada mais é do que um comportamento que se tem que vai fazer valer uma crença limitante na mente dela. A crença limitante é uma instalação no inconsciente da pessoa que é negativa. E o negativo, leia-se, é sobre o nosso parâmetro. Quando digo nosso parâmetro, é porque a mente humana ela não tem parâmetro do que é certo e errado de verdade. Exemplo, todos nós sabemos que se você pegar uma faca e esfaquear uma pessoa alheia na rua, isso é algo errado. Todo mundo sabe disso. A mente, no que a pessoa, né, encarna, a mente vem praticamente resetada nesses quesitos, no que diz respeito a esta encarnação. E ela vai formando as instalações de acordo com o que ela vivencia. O padrão de certo e errado vai sendo moldado de acordo com o que a pessoa vai experimentando, vai vivenciando, vai ouvindo, enxergando, sentindo, visualizando, lendo, vai sendo formado. Aí o conceito de certo e errado vai sendo formado dali para a mente humana, para mente. Só que existe um padrão de certo e errado que é muito óbvio para todos. Um padrão. E padrão esse, diga-se de passagem, que precisa melhorar muito. Mas ainda assim, todo mundo sabe que se você pegar uma faca, se qualquer pessoa pegar uma faca, vai na rua, primeiro que a pessoa veio, vai lá, chaqueia. Todo mundo sabe que isso é errado. Todo mundo. Mas uma mente humana pode achar aquilo ali algo certo. Pode, em razão das crenças que ela tem instaladas. Isso é muito importante entender. Bom, o comportamento autossabotador nada mais é do que a ação em si. Ou seja, num exemplo desse que eu dei, o matar alguém foi uma autossabotagem. O fato em si, matar alguém, isso foi uma autossabotagem. E a crença limitante da pessoa, uma pessoa, poderia ser, nesse caso aí, que matar pessoas é algo positivo. Tem pessoas que têm essa crença. E em razão dessa crença, ela teve um comportamento autossabotador. Matar toda vez que ela mata alguém, é um comportamento autossabotador. Porque sabota o padrão de certo e errado, que é algo do bom senso. Ou seja, ter dinheiro é bom, é muito bom. Não, o bom senso diz isso. Ter dinheiro é muito bom para aqueles que vão gastar o dinheiro da forma correta. É muito bom. A energia do dinheiro é muito boa. Agora, se a pessoa ela viveu numa escassez, ela pode ter a crença limitante que dinheiro é ruim. Mas a crença é limitante por quê? Porque o dinheiro é algo bom, porém, na mente da pessoa, o dinheiro é algo ruim. Por isso, é chamado de crença limitante. Senão, se ela tivesse a crença de que dinheiro é algo bom, não seria crença limitante, seria uma crença positiva. Tem pessoas, é uma questão de nomenclatura, que parte do princípio que se é algo negativo, se é crença, já é algo negativo. Se for positivo, não se usa a palavra crença, se usa a instalação positiva. Mas é questão de nomenclatura, tá? Mas é bom deixar isso claro aqui. Bom, a partir desse princípio, então, a autossabotagem seria toda vez, no caso desse, que a pessoa tem crença limitante com o dinheiro, toda vez que a pessoa tem um comportamento cuja finalidade é fazer valer a crença limitante de que dinheiro é ruim, é um comportamento autossabotador, é uma autossabotagem. Ou seja, a autossabotagem é a ação em si. Ação. A pessoa tem crença limitante com o dinheiro.
Toda vez que ela pega e rasga dinheiro, o rasgar dinheiro é um comportamento autossabotador. Certo? Ok. Então, autossabotagem. Isso, né? Alguém ficou alguma dúvida sobre esse ponto falado? Érica, ficou dúvida? O microfone está ligado, deixa eu desativar aqui. Bom, eu desativei o microfone de todo mundo aqui agora. Quando eu perguntar para dúvidas, eu ativo de novo. Se porventura eu perguntar dúvidas e não ativar, só dá um toque aqui. Tá? Mandou a mãozinha que eu vejo e percebo. Bom, então vamos falar na autossabotagem, ou seja, comportamentos na prática em si, que nada mais são do que uma validação de uma crença limitante. Um ponto primordial é entender o aspecto emoção-razão. A maioria das mulheres tem um lado emocional mais forte. Mais forte. Ter essa parte em razão, podemos chamar de yin e yang. Yin e yang. A maioria das mulheres vibram, tem o yin mais forte que o yang. Veja bem, eu disse, tem o yin mais forte que o yang. Isso dentro dela. Não quer dizer que ela tenha um yin forte. O yin é mais forte que o yang. Os dois podem ser baixíssimos. Só que o yang dela muito mais fraco que o yin. O yin é exatamente a parte emocional. Em razão disso, né, da mulher ter o yin mais forte que o yang, isso não são todas, tá? Tem mulheres que têm o yang mais forte, mas isso é pouquíssimas. E menos ainda são as que têm equilibrado em yang. Em razão da mulher ter o yin mais forte, quando eu digo mulher, pode ter muitos homens que têm o yin mais forte. Em razão de uma pessoa ter o yin mais forte, então a parte de percepção, de intuição, de querer meditar, de sentir energias, de captar, né, de sentimento de compaixão, por exemplo, tudo de amor, tudo isso é mais forte nela, se sobrepõe a aspectos racionais. Se sobrepõe. É por isso que a maioria do público que procura esses conhecimentos sobre o entendimento de como o universo funciona, a maioria absoluta é mulher. Por quê? Porque isso requer um emocional pelo menos um pouco trabalhar. Pelo menos um pouco trabalhar. Porque se a mulher, ela pode ter o yin muito mais forte que o yang, mas esse yin mais forte que o yang dela, ainda assim está lá embaixo, ao ponto de que ela não tem a mínima percepção desses assuntos que falamos. Então, se você está aqui agora, pode ter certeza que o seu yin, né, já é, digo ok, mas já é acima da média. Ainda assim, né, toda mulher que está aqui já tem um yin acima da média, tá? Toda. Isso aí eu percebo, claramente. Já os homens, eles têm um yin muito melhor do que a maioria dos outros homens. Só que ainda assim tem homens que procuram aqui, mas que ainda precisam trabalhar muito ainda para ter uma clareza maior. Ou seja, quando eu estou dizendo, os conhecimentos que são passados aqui, a pessoa que tem o yin mais forte são as pessoas que têm as maiores percepções. Depois que eu faço uma live, vão ter vários níveis de percepção. Vamos partir do princípio que todo mundo prestou atenção de forma igual. Todo mundo ficou olhando, né, concentrado. Uma vez ou outra, né, veio uma coisa, mas na maior parte do tempo focado. E eu peço que você colhe os olhos aí na tela do seu celular, do seu computador, da sua televisão e preste atenção a partir de agora em cada palavra que será falada até o final da aula. E voltando ao assunto que eu estava dizendo. Então vamos partir do princípio que todo mundo prestou atenção em exatidão. Se formos perguntar
o que ela entendeu da live, e vamos partir do princípio que o conhecimento era igual, idêntico de todo mundo antes da live. Idêntico. O conhecimento era igual. Todo mundo prestou atenção e prestou atenção de forma igual. E aí vamos perguntar a percepção que ela tinha, que ela teve da live. Vai ser diferente uma da outra. Em razão do quê? Do quão forte é o in dela. A percepção. É claro, vão ter lives e lives. Tem lives que, para se captar de forma precisa, deve ter o in mais elevado. Né? Então, mas tudo isso a gente vê isso quando a gente vai montar a live. Mas, de uma forma geral, se formos perguntar, cada um vai ter uma percepção, assim, a parte central, todo mundo vai captar, e cada um vai ter uma percepção diferente em razão do nível do in. Vou dar um exemplo já já. Neste sentido, quando se sabe, se tem este ponto de vista, a pessoa, quando tem e o que eu estou dizendo vai servir para todo mundo, quando ela carece de trabalhar o yang, né, está ligado à parte racional. A parte racional, eu estou sendo. O yang engloba várias coisas, o yin engloba várias coisas. Emoção e razão é um ponto, tá? Porque eles se sobrepõem, tá? Um está em cada ponto. Em razão desse contexto, toda análise que você for fazer, você deve retirar a emoção e tem uma forma de se fazer isso. Vou dar um exemplo. Vamos aos casos práticos aqui. Tem um amigo meu que é um... Eu ia falar o nome dele, mas acho melhor não falar. É um dos advogados criminalistas mais brilhantes do Brasil. E aí, ele teve recentemente a Copa do Mundo. Eu nem assisti, tá? Mas nada contra quem assistiu. E após a eliminação do Brasil, tem um grupo de WhatsApp de amigos meus, e ele é uma pessoa inteligentíssima, e ele estava ali de uma forma alterada, falando mal do técnico da seleção brasileira. Mas falando de uma forma assim, que estava completamente dominado pela emoção. A raiva, a seleção foi eliminada, algo do tipo. E falando coisas que não condiziam com a realidade. Num caso prático. E por que ele falou isso? Porque estava com a emoção toda dominada. Já já eu vou dizer o porquê que eu estou explicando isso. Vou falar mais um caso. Uma outra situação. Vamos supor que uma pessoa teve o filho dela atropelado por um bêbado. Bêbado não, uma pessoa bebeu, não estava nem bêbada, uma pessoa bebeu, né? Bebeu 5 copos, 3 chopps, 4 chopps, isso deixou ela, né? Ela perdeu 10% aí né, do seu senso aí da sua percepção automotiva de direção, e atropelou alguém, e era o filho de uma pessoa. O pai ou a mãe, né, dessa pessoa que foi atropelada, vai ter um sentimento X pelo motorista. Uma pessoa que não é pai, mãe, nem mesmo conhece a pessoa que foi atropelada, vai ter um outro sentimento. Se uma pessoa analisar esse mesmo caso, uma pessoa bebeu 4 chopps e atropelou alguém. 3 chopps, né? 3 chopps e atropelou alguém. E essa mesma pessoa analisar, alguém bebeu 3 chopps e atropelou meu filho. O fator emocional da pessoa que é pai ou a mãe do filho que foi atropelado, vai ter um sentimento totalmente diferente de uma pessoa que não é mãe do filho pelo motorista. Isso é uma coisa meio que óbvia, não é óbvio? Óbvio.
O sentimento de um pai ou uma mãe pode ser do sentido, possivelmente vai ser no sentido de quê? Ah, aquele cara tem que ser preso. E uma pessoa que não é pai ou mãe, e, pô, para analisar o caso, a pessoa bebeu 4 chopps. Vamos partir do princípio, eu tem muito tempo que eu não bebo, mas se eu for beber 4 chopps, hoje em dia, de repente, eu fico bem altinho. Mas na época que eu bebia, 4 chopps pra mim não era nada. Era como se fosse água. Hoje eu acho que se eu beber, eu vou ficar meio. Mas não era como se fosse água. Então eu naquela época eu ia analisar, mas pô, a pessoa bebeu 4 chopps, eu acho que não foi em razão do chopp que a pessoa bebeu que ela atropelou. Pode ter sido uma falha, né? O sinal estava amarelo, vamos supor. Ah, a pessoa não viu o sinal, ou viu o amarelo, tentou acelerar. A pessoa que também que está atravessando não deveria atravessar no sinal amarelo. Ou então vamos. Existe uma lei em que se a pessoa botar o pé no asfalto, onde tem a faixa, o carro tem que parar. A pessoa botou o pé na faixa, o cara não viu e atropelou. Mas tinha bebido 4 chopps. Então eu posso ter esse discernimento de que de repente os 4 chopps nem afetou a pessoa, pode ter sido uma outra coisa. Agora, se for o filho de uma pessoa analisando, ele vai bloquear tudo isso e só vai focar em quê? Não, ele bebeu 4 chopps, eu tô pro meu filho, ele não deveria ter bebido os 4 chopps. Às vezes não foi nem razão do chopp que a pessoa atropelou a outra. Mas, em razão do fator emocional, ela vai achar que foram os 4 chopps. Ou seja, ou seja, ou seja, quando a emoção prevalece e a razão fica totalmente de fora, as escolhas, os comportamentos estão totalmente à mercê das crenças limitantes que a pessoa tem. Totalmente. Então, uma pessoa, ela pode ter crença limitante e enfraquecer bastante o comportamento os comportamentos autossabotadores, que nada mais são que os comportamentos oriundos da crença limitante, com a razão. Com a razão. Veja bem, eu estou partindo do princípio de que isso tudo que eu falei é um princípio, a partir do princípio que você tem um lado emocional maior do que o racional e que ainda precisa ser bastante trabalhado. Quando se tem o lado racional muito forte e o emocional fraco, a carência da emoção também faz as crenças limitantes da pessoa agir de forma errada. Eu vou dar um outro exemplo. Exemplo real. Exemplo real. Teve uma vez que logo no início aqui quando eu comecei a mentoria, isso foi tem muito tempo, tem 5 anos. Já era mentoria, já que era de uma forma diferente. Eu tinha logo eu comecei um membro me ajudava bastante. E aí, o nome dele é Carlos. Alguém chegou a conhecer o Carlos? Não, eu acho que não, ele é logo no início. E aí, ele sempre que eu tentava ligar, sempre que eu ligava para ele, eu tinha dificuldade dele atender o telefone. E assim, tem coisas que vêm, eu liga na hora. Ele me ajudava, é uma pessoa que me ajudava, tá? Me ajudava na mentoria. Estudava, pagava um salário para ele, alguma coisa assim. E isso ficou, pô, eu ligava, a pessoa, tem coisas que é na hora. Aí eu falei com ele, pô, Carlos, o fato de você não atender o telefone quando eu ligo, tá prejudicando o andamento aí do trabalho. Aí ele falou assim comigo, pô, Igor, vamos então, para resolver isso, deixar um horário reservado sempre, e você sempre que for me ligar, você liga dentro daquele horário. Aí eu falei, mas por quê?
né? Porque o ideal seria, né, não ter esse negócio. Porque às vezes uma intuição vem na hora para ser feita, ele era a pessoa fazia em prática, mandava mensagem para mim, era alguma coisa desse tipo. E às vezes a intuição vem e tem que fazer na hora. Porque, né, ter que escrever, fazer depois, isso é uma perda de tempo, né? Então, em vez de eu ter que parar, escrever e lembrar para depois, pego o telefone e ligo, ó, por favor, faz isso, isso, isso. Mas aí ele falou para mim, olha, mas tem que ter um tempo, isso aqui. Aí eu perguntei, por quê? Aí ele falou, então, porque eu posso estar cuidando dos meus gatos, eu posso estar lavando louça, fazendo alguma coisa desse tipo, né? E aí, para quem está estranho, ele é homossexual, né? E não eu não sou machista não, tá? Não tem preconceito zero, tanto é que trabalhava com ele. Mas porque alguém pode estranhar, nossa, mas o homem está falando isso? Né? Porque realmente, em razão de uma carência de yin, né? É difícil ver um homem, né, com esses comportamentos assim, e em razão deles, não querer atender o telefone. Nessa época eu tinha o Yang muito forte e o Yin estava sendo, né, estava crescendo muito, mas o Yang era muito maior do que o Yin ainda. E aí, quando o Yang está muito maior do que o Yin, mesmo que os dois estejam bem trabalhados, quando um é maior do que o outro, um vai acabar prevalecendo. E aí eu pensei, pô, então ele desliga o celular ou não atende o celular porque está lavando louça, porque está dando comida para os gatos. Pensei, pô, como é que uma pessoa vai colocar esses comportamentos acima do trabalho? Eu pensei, essa pessoa não quer crescer, eu pensei comigo, essa pessoa não quer crescer. Foi o pensamento que me veio na hora. E aí eu falei com ele, cara, pá, 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 pá. Tudo bem. Aí, à noite eu meditei. E aí foi que me veio um insight. Não importa se ele queria se desligar, né? Não queria atender o telefone porque estava dando comida para o gato, estava lavando louça. Não importa o motivo, né? O que importa é o que aquilo ali que ele estava fazendo representava para ele. Mas aí foi essa percepção que eu tive. Não, de repente, para ele, o lavar louça, o dar comida para os gatos, é um momento único ali da vida dele que ele quer estar em paz e ele não quer ser incomodado. E não tem problema nenhum. Mas essa percepção, para, para quem tem o Win trabalhando, isso deve estar sendo muito óbvio. E para quem não tem o Win trabalhado, pode estar muito confuso o que eu estou dizendo. Você tem uma ideia? Tem pessoas aqui agora que está muito óbvio o que eu estou dizendo, e para outras pessoas está confuso, por carência do Win. Mas enfim. Então, não importa o ato em si. Não importa se ele estava dando comida pro gato, se estava lavando louça, se estava cuidando da mãe, se estava arrumando a gaveta de meia, se estava jogando bolinha de gude. Se é um tempo, né, que para ele é único, e é claro, né, um período curto de tempo. Assim, é um momento único da minha vida. O dia inteiro é um momento único que eu não posso ter telefone. Então, aí não existe. Mas 1, 2 horinhas para que aquela pessoa tenha um momento único dela, não importa o que ela está fazendo. O que importa é o sentimento que a pessoa tem em razão do que ela está fazendo. Ponto. E, claro, se é algo que não prejudica ninguém, não importa. Mas na cabeça de uma pessoa racional, ela vai pensar, pô, o cara tá colocando um trabalho, né? Tá colocando o trabalho em segundo plano, em detrimento de lavar louça. Uma pessoa que é racional vai pensar dessa forma. Exatamente dessa forma. É claro que se ele. Foi o que eu falei. Se for 1 horinha ali, ela pode fazer o que ela quiser, é o momento único da vida dela. Não importa o que você está fazendo. Uma pessoa que é muito racional não vai compreender isso. Então, esse equilíbrio. Moral da história. Eu dei os exemplos do pai, né, fazendo a análise do cara que atropelou o filho,
E em razão disso, porque tomou 4 sopros, né? Que tomou 4 sopros, mas o atropelamento pode nem ter sido pelos 4 sopros, mas não importa como era filho dele, ele quer que o cara seja preso. Falei o exemplo desse meu amigo. E qual foi o outro exemplo? Eu fico tão focado aqui no próximo assunto. Mas, enfim, em todos esses três casos, se tivesse um equilíbrio, a pessoa teria uma análise real. No seu dia a dia, todas as vezes em que você analisa algo, tá, deve-se ter exatamente esta percepção de racionalidade e emoção. Algumas formas podem ser utilizadas para que isso seja sanado. Porque, se não for utilizadas, quando a pessoa coloca um lado ou outro, a crença limitante instalada da pessoa vai aproveitar para boicotar a pessoa. A pessoa vai ter um comportamento autossabotador, oriundo dessa diferença. Então, algumas coisas podem ser feitas. Podem ser feitas. Antes eu vou perguntar se até aqui alguém quer fazer alguma pergunta, porque é muito importante as dúvidas serem dirimidas para a gente continuar. Liberei o áudio. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma? Maravilha. Então, algumas coisas podem ser feitas. Uma percepção, uma rápida percepção aqui. No caso do pai, dos pais, por exemplo, não só nesse caso, mas usando ele como parâmetro, em toda situação que estiver envolvido um ente amado seu e acontecer algo e você tem de fazer análise, o que você deve fazer naquele exato momento? Analisar o caso, retirando o ente amado, colocando um terceiro que você nunca viu na vida. Muito simples. Muito simples. Muito simples. A mesma coisa ocorre, tá, nos gostos seus. Em tudo aquilo que você tem admiração. No caso da seleção brasileira, foi o segundo exemplo. Lá o amigo meu fez uma análise do técnico, né, motivado pela emoção da eliminação. A análise que ele fez seria a mesma se o Brasil tivesse ganhado a Copa, porque ele fez declarações do técnico que não tem nada a ver com um profissional. Tá? Ele fez comentários sobre o caráter do técnico, depois da derrota. Se o Brasil tivesse ganhado, a análise do caráter seria a mesma? É muito simples isso. Muito simples. O que a pessoa que está trazendo a informação para você, a informação que está sendo trazida a você, ela vai de encontro, quando eu digo de encontro, é contra, ela vai contra algo que te beneficia? Se sim, você retira isso aí. Retira. Você vai analisar sobre se essa pessoa que essa pessoa faça algo que não te influencie em nada. Ou, pelo contrário, visualiza que essa pessoa faz algo que te beneficie. Aí você faz a análise dos fatos. E aí você vai, com essa jogada, você vai tendo a percepção, isso é um exercício incrível, a percepção do quão, né, você fica à mercê. Este exercício, em todos os casos, você tem que retirar os personagens, retirar, né, os temas. Vou dar um exemplo aqui, para ficar mais... Vou dar mais exemplos. Tem que ser exemplos práticos. Se uma pessoa,
Vamos pegar político, por exemplo. Se uma pessoa está falando bem do político que você tem admiração, você vai analisar o caráter daquela pessoa, vai analisar se a pessoa é inteligente ou não. Imagina que ele estivesse falando bem do político e não mal. Mudaria o que você ia falar daquela pessoa? Eu tenho certeza que sim. Aí você fala, não, Igor, mas calma aí. Mas a minha análise sobre a pessoa, se a pessoa é inteligente ou não, é se ela vai ao encontro do que eu acho também. Você não vai medir a inteligência a partir desse parâmetro. A inteligência você se mede com outros parâmetros. Porque aquilo ali é uma opinião que pode estar sendo moldada em razão de uma crença X. Não quer dizer que isso, né, seja algo que afete a inteligência da pessoa. Ou seja, o modo que a pessoa fala, as palavras que ela usa, os exemplos que ela dá, isso tudo você pode mensurar. Às vezes a pessoa pode estar falando mal, né, de algo que você gosta muito, mas ela tem argumentos argumentos colocados de forma brilhante, mas mesmo assim os argumentos não te convencem. Mas a forma que a pessoa coloca os argumentos é uma forma que faz dela você, nossa, essa pessoa é inteligente. O que ela está falando não tem nada a ver, vai contra o que você acredita, você tem certeza disso, mas a forma que ela fala é uma forma inteligente. As pessoas são incapazes, a maioria, né, são incapazes de fazer esse discernimento. Então, a partir de agora, essa percepção você deve ter. Você deve ter. A falta dessa percepção leva as pessoas para o buraco. Leva as pessoas para o buraco. Inúmeras oportunidades são perdidas por falta desta percepção. Vou dar mais um exemplo. Se for perguntado, vamos lá, teve uma pesquisa que foi feita da seguinte forma. Perguntaram para um grupo de mulheres, para um grupo de mulheres assim. Olha, mulheres casadas. Se você... Foram algumas perguntas para diversas mulheres. Primeira pergunta que fizeram. Se você, a pessoa casada, assim, era mulheres casadas com mais de 20 anos que tinham bons casamentos ok, assim, dizendo. Aí fizeram a pergunta, se você faz uma viagem sozinho, acho que falaram até o país era, acho que a Tailândia. Tá na Tailândia, na Índia, alguma coisa assim. E você tá lá, né, viajando sozinha, e você encontra um homem, e você se conecta muito com ele, né, parece que é a sua alma gêmea, a sensação que você tem é que você conhece ele de outras vidas. E você sente muita atração por ele, sente muita atração física por ele e tudo mais. Se você soubesse que seria apenas um dia, e depois daquele dia, né, o que você ia voltar de viagem, e seria como ninguém ia ficar sabendo e tudo mais, mas naquele dia você faria sexo com aquele cara. Seria uma vez só. E depois ninguém ficaria sabendo disso, mas você faria sexo com ele? A pergunta era esta. Ninguém precisa responder aqui não, mas mentalmente você pode responder. A resposta mental pode ser uma. E se alguém perguntasse a você, a resposta poderia ser outra. E mais ainda, a falta de percepção dos fatos pode mudar mais a sua resposta. Mas a grande questão é, eu fiz essa pergunta para algumas mulheres e a maioria disse que não. Não. Só que comprovadamente, a pesquisa disse todas. Eu falo todas é muito forte, né? Mas prática, segundo a pesquisa, todas iriam. E se você analisar o fato, é muito óbvio e claro que com certeza a mulher faria sexo. De repente, 1 em 1 milhão, não. Porque perceba os fatos.
A mulher viaja, está em outro país. Brasil, em outro país, sozinha. Ela conhece o cara e tem uma conexão fortíssima de outro, que como se ela conhecesse o cara de outras vidas, outras vidas. É algo único na vida de uma pessoa isso. Encontrar uma pessoa, uma alma gêmea, a sensação de que conhece ela de outras vidas, uma conexão é algo único. Se tem certeza que aquilo ali não iria atrapalhar a família dela. Ela sentisse um desejo muito forte. Não iria ter, né? E tudo ali corroborando. Não iria ocorrer uma noite de sexo? Não é muito óbvio que sim? E que não tem nada demais? Alguém visualiza aí que não ocorreria? Alguém pode falar que não ocorreria? Não precisa responder, não. Mentalmente é com você, porque como é gravado, se você postado no YouTube, é melhor não. 100%. Não digo 100%, né? Porque é muito forte. Mas é uma coisa muito óbvia que sim. Só que o machismo, o machismo, aí, que é a crença limitante, e o lado racional baixo, diria aí, faz muitas mulheres dizerem que não. Porque essa é uma análise totalmente o quê? Racional. Porque a emoção só teria se ela estivesse vivenciando. E a falta, né, de uma razão aí, uma razão rápida, e o machismo influenciando, faz muitas mulheres responderem aí que não. Se eu fosse perguntar, né, eu tenho certeza que se eu fosse chamar aqui na live e fosse perguntar, a maioria ia falar que não. Ó, não precisa se identificar, só responde. Sim ou não. Aí a maioria fala, não, 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 não. E uma coisa é óbvio que sim. Mas esse óbvio que sim é uma resposta que a pessoa, né, tem que ter a razão ali, né, ou, no mínimo equilibrado ali. Assim, foi equilibrado é o melhor, mas não distante do win. Como a maioria das mulheres tem um win muito distante da razão, muito maior que a razão, não digo que o win é muito forte, eu digo que o yang é mais fraco que o win. Essa distância, falta percepção. Mas aí, é claro, mas essa falta de razão é naquele primeiro momento. Se a pessoa parar, analisar, ela vai captar que sim. Se ela não tiver a resposta que sim, é porque a razão dela é muito fraca. O lado racional dela é muito fraco. Isso, isso eu falando, é a pessoa com ela mesma, tá? Porque se ela tiver que, né, se expor para dar a resposta, aí tudo muda. Tudo muda, porque a pessoa, né, é outra coisa. Ela dando a resposta com ela mesma, se você, mulher, não visualiza isso aqui e não percebe que a resposta óbvia é sim, isso para qualquer mulher, tá? É porque seu lado racional tá muito fraco. Porque não se tem as emoções vivenciadas disso aí. Mas quando a pessoa é racional, ela olha isso aí e faz um balanceamento, né? Ou seja, a carência de um e de outro faz as crenças limitantes da pessoa potencializar. O equilíbrio é o top. Bom, vamos lá. Práticas. Existem práticas para se trabalhar o yin, existem práticas para se trabalhar o yang. Tem práticas poderosíssimas, inclusive. Eu vou passar logo a mais poderosa que tem. De cara. Tem muito tempo que eu não faço essa prática, eu tenho que voltar a fazer.
Uma prática poderosa, a poderosa, a prática poderosíssima é a seguinte. Nossa, tem um tempo que eu não falo sobre ela, que eu não faço, vou voltar a fazer. Você pega duas pessoas, né? De preferência, uma pessoa de um lado que tem o Yang trabalhado, ou pode até não ser, né? Duas pessoas, uma pessoa que tem o Yang trabalhado e outra que tem o Yin trabalhado. Pode até não ser isso, tá? Pode até não, mas um homem e uma mulher, esse caso aí. Por que um homem e uma mulher? Porque entende-se que o homem tem a parte do Yang mais forte e a mulher o Yin mais forte. Só por isso, ok? A pessoa, né, isso pode ser em contato, né, a pessoa, as duas presentes no mesmo espaço ou uma em cada lugar, não tem problema nenhum. Durante 1 ou 2 minutos, as duas fecham os olhos, né, elas vão fechar os olhos e, né, entrar em, né, um estado meditativo, focando, intencionando estar sintonizando com a outra. Você vai imaginar um tubo fazendo o sinal, aquele sinal do infinito. Todo mundo sabe qual é? O sinal o símbolo do infinito. Vai imaginar aquele tubo ali, dentro de você. Para quem não sabe, bota no símbolo do infinito. Vai imaginar um tubo, uns tubos ali. Você vai também focalizar, né, nos tubos. Todo mundo tem 7. Didaticamente, pode ter 5 ou 7 corpos. Né? Mas esse aqui é o corpo matéria. Mas também tem meu corpo espírito. Tá? Num dos corpos, e outros corpos, num dos corpos, tá? A pessoa tem túbulos aqui na cabeça, onde energias, ondas são enviadas e ela recebe por ela. Você vai focalizar nesses túbulos da pessoa, né? E esses túbulos se conectando ao símbolo, a um outro túbulo, formando o símbolo do infinito, aqui no corpo da pessoa, e você vai, né, colocar o sentimento de amor, né, sintonizar no sentimento de amor e enviar, né, no caso da mulher, o Yin para o homem, e o homem vai enviar o Yang para a mulher. Sendo que deve-se ter clareza do que é o Yang, do que é o Yin. Você pode focar, né, até não ter clareza do todo, mas em pontos do Yin e em pontos do Yang. Por exemplo, do Yang, racionalidade, logo de cara. Racionalidade é a parte a parte de segurança, né? Segurança, proteção. Proatividade tem ambos. Segurança, proteção e racionalidade. Mas o foco maior, gente, e tem mais, tem muito mais, tá? Mas eu não queria dividir. Eu gostaria que você focasse, né, o Yang focasse no envio da racionalidade. É o chave ali, né? É o que você vai ter um maior benefício. Racionalidade. E a mulher, né, vai enviar para o homem, no caso, toda esta percepção emocional, ou seja, a intuição, a clareza emocional, a compaixão, amor incondicional, essa a sensação de acolhimento, preocupação com o próximo, bondade. Bondade está muito ligada ao Yin. Não quer dizer que não tenha homens bons de forma alguma, cara. Sabe essa percepção que a mulher tem? A mulher não gosta de plantas, de regar plantas. Você vê homem em planta, difícil. Isso é por causa do Yin. O trato com os animais. Não que o homem não trate os animais bem, mas nós vemos mais mulheres cuidando dos animais de uma forma ok do que homens. Tem muitos homens cuidando de animais também de uma forma incrível, mas se for comparar, há mais mulheres, muito mais.
todo esse trato, o poder de enxergar o invisível, né? Quando eu digo enxergar o invisível, é a questão de intuição. Então, mulher envia para o homem e o homem envia para a mulher durante 2 minutos. 2 minutos sintonizando e 2 minutos fazendo envio. Sintonizados, os dois de olhos fechados. O ganho, o aumento de yin e de yang, tá? De um e de outro, vai depender do seguinte ponto. Se eu estou enviando de forma eficaz o yang, o meu poder de receber vai ser eficaz. Se a pessoa está me enviando de forma... Se uma pessoa está enviando de uma forma fraca, o poder de recebimento dela também vai ser fraco. Agora, não adianta, eu envio de forma eficaz e a outra não envia. Não vou receber nada. Eu envio de forma eficaz e a outra faz um enviozinho, eu vou receber esse envio que ela enviou da forma que foi enviada. Se eu envio de forma eficaz e a pessoa envia de forma eficaz, nossa, é uma coisa muito boa. A pessoa, se um está enviando meia bomba e o outro está enviando eficaz, esse meia bomba vai receber meia bomba. Tá claro? Essa prática é a top. É uma prática que só quem estuda o que a gente estuda vai ter o costume e até mesmo o discernimento de fazer. Os ganhos são altíssimos. Os ganhos são altíssimos. Agora, se você estiver vibrando uma frequência ruim, não faça a prática. Não faça a prática. Tá? Quando eu digo vibrando numa frequência ruim, é o que é? Você está com raiva de A. Você também não vai fazer a prática com C, porque essa raiva que você está sentindo de A está ali prejudicando. Quando eu digo, né, você sente a raiva de alguém, você está sentindo naquele momento ali. Não existe isso. Vou cessar essa raiva e vou fazer. Não. Não é assim. Você está bem, por exemplo, agora. Todo mundo tranquilo. Poderia fazer tranquilamente. Se você sentiu raiva de alguém, é tarde. À noite já passou. Depois de 1 hora passou. Já pode fazer. Mas o que eu estou deixando claro é o seguinte: eu vi uma coisa na televisão, a pessoa fazendo, ódio daquela pessoa ali, isso aqui. Tá, mas vamos desligar daquilo aí agora, vou fazer a prática aqui. Não, isso aí não. Né? Tem que ser vou desligar aqui. Tem que ser algo natural. Você está nesse momento. Tá bem? Tá. Pode fazer a prática. Vou abrir para dúvidas. E aí, gente, vamos lá. Eu estou falando aqui, essa prática, você pode fazer com pessoas do grupo, ótimo, mas existe um certo, né, tem mais mulheres que homens, e você pode fazer com qualquer pessoa, desde que a pessoa, né, faça o envio. Faça o envio. Então, faça com pessoas, tá, que você sabe que vai fazer, realmente focar nessa energia e enviar. Porque se você fizer com alguém, vou fazer, a pessoa não acredita naquilo, não envia, isso aí. A pessoa pode até, desconfio disso aí, isso aqui, mas vou tentar fazer. Ótimo. Ótimo não, né? O melhor seria se ela acreditasse, mas o que é importante é a pessoa, assim, né, fechar os olhos, focar na energia e fazer envio. No caso do homem, a razão. No caso da mulher, percepção emocional, intuição, bondade, percepção no trato com a natureza, plantas, animais, amor, acolhimento. No caso do homem, racionalidade, proteção também, tá? Quando eu digo proteção, leia-se, não é que a pessoa vai te enviar energia, proteção para você se sentir protegida. Não é isso. Quando eu digo proteção,
é uma energia no sentido de você se tornar uma pessoa que protege. Porque o Yang é isso. Não é você receber a proteção do cara, não. É você receber essa qualidade de proteger, a proteção. É isso que a pessoa consegue enviar nessa prática de respeito à proteção. Tá? Só para deixar isso bem claro. Né? Porque falando assim, enviar proteção, parece que, né, você se sente protegido. A pessoa que protege, ela se sente protegida, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou muito protetor. Eu me sinto seguro em qualquer lugar que eu vou. Eu não tenho, eu não tenho medo, assim, de vou sair de madrugada, medo. Não, zero. É claro que se eu ver um leão na minha frente, eu vou sentir medo. E graças a Deus, porque se eu não sentir esse medo, o leão iria me devorar. Né? Agora, a pessoa que é muito protetora, ela se sente protegida. E quando a pessoa se sente protegida, ela está protegida. Se a pessoa protege muitas pessoas, o universo protege ela. Eu nunca fui assaltado ali. As pessoas falam, nossa, você mora no Rio de Janeiro. Você sai de madrugada? Eu saio de madrugada com relógio, celular. Ando tranquilamente. Me sinto 100% protegido. Pode vir a acontecer alguma coisa? Pode, porque preciso ter certeza. Mas é muito difícil. Porque existe uma proteção muito forte. Vamos lá. Dúvidas? Ninguém? Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho, Igor, sobre a prática. No Certo. caso, se a pessoa que envia não Só, envia desculpa te interromper. Só lembrando, o símbolo do infinito. Vocês sabem, né? Aqui, ó. Todo mundo sabe? Só colocar no Google aí. Pode falar, querida. E no caso, quem envia a energia, se não enviar de forma adequada, ela não vai receber bem, ou ela recebe se a outra enviar de forma adequada, e a outra pessoa que não recebe? Essa parte eu não entendi. Vamos lá. Duas pessoas, tá? O seu poder de recebimento vai ser sempre no nível que você está enviando, né? Ou um pouquinho mais. Se você está enviando, né? Você está enviando uma quantidade, vamos uma escala de 1 a 10, onde 10 é o máximo e 0 é o mínimo. Se você está enviando 7, você tem um poder de recebimento 8. Certo? Só que é o seguinte, o outro lado vai estar enviando de 0 a 10. Se você envia 7, o seu poder de recebimento é de 1 a 8. O outro lado te envia 2, você vai receber 2. Ok? Agora, vamos lá. Vamos lá. O outro lado está enviando 2. Você está enviando 7. O outro lado recebe quanto? No máximo 2. 2,5. Sempre um pouquinho mais, 2,5. Por quê? Porque ela está enviando 2. Se ela está enviando 2, a porta dela está aqui, ó. 1, 2. Aí recebe isso aqui. Se ela envia 7, aqui. Se ela está enviando 2, ela está com isso aqui. Ela vai receber o quê? Só o que passa aqui, só que ela está enviando. 2. 2,5, assim, sempre um pouquinho a mais. Às vezes pode ser até o dobro, se for. A pessoa está enviando 2, mas ela está enviando só 2, mas ela está se empenhando. Vamos supor que ela esteja se empenhando. Estou empenhando ela, cara, sabe que por falta de, né? De repente, por falta de prática, ela não está conseguindo enviar, mas está enviando 2, né? Estacionando. Ela vai receber quanto? Até 4, 5, máximo, mas não passa disso. Então no caso. Mas se ela tiver, tô fazendo meia bomba, tô nem aí tá dizendo 1, vai receber 1,5. Tá compreendendo? Isso é o campo eletromagnético, o universo mais ou menos funcionando dessa forma. É porque, no caso, vai depender não só da energia que eu envio, mas o quanto a pessoa pode receber, é isso? Sim, porque o seguinte, o quanto a pessoa pode receber depende do quanto que ela está enviando. Tá entendendo? Quando eu falei que ela só está recebendo 2, por quê? Por que ela está recebendo 2? Porque ela está enviando 2. É por causa disso. Nada além disso. Entendi. Qualquer pessoa pode Obrigada. receber a quantidade
que for. Mas ela só vai receber se ela estiver enviando também. Porque se ela está enviando um pouquinho, ela não vai receber um montão. Porque ela está fechando a porta ali. E lembrando que o sentimento de amor potencializa a quantidade de envio. O amor já é o próprio yin, né? O amor sempre potencializa. Tá certo, Igor. Obrigada. Tá bom? Tá claro? Ficou claro? Ficou claro, Rita? Tá claro? Ficou sim, Igor. Obrigada. Uma outra coisa que pode ser enviado através dessa prática é libido. Libido é uma energia poderosíssima. Antes, quando toda pessoa que entrar na mentoria, a gente já fazia Primeiro era a gente fazia essa prática com todo mundo enviando. Só que aí, né, por razões de segurança, não estava. Quando era menos pessoas, estava ok. E quando ficou muitos, eu percebi que né, não estava indo tudo purificado. Aí eu meio que cessei isso aí. Às vezes, quando eu sinto que quando percebo que dá para fazer essa prática, e tem alguém passando pela primeira vez, eu faço. Você já deve ter visto eu fazer. Mas quando não faço é porque eu sinto melhor não fazer. Certo? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Então é o seguinte, vamos fazer esta prática agora, certo? Da seguinte forma. Tá todo mundo aí prestando atenção? Todo mundo prestando atenção? Você vai, né, você vai visualizar a imagem do campo do nosso grupo. Tem pessoas que não sabem qual é a imagem do campo. Alguém tem a imagem aí? Alguém está com a imagem aí? A Rita, você tem, não tem? Tenho, Igor. Pode mostrar rapidinho? Tem mãos aí. A minha fica lá no meu quarto colado na parede. Vou procurar aqui, Igor, só um minutinho. Então, aí vocês vão visualizar o campo do grupo, facilita, mas também você não precisa visualizar, porque o símbolo da imagem é só uma referência para você conectar a energia. Você pode conectar fechando os olhos e intencionando o campo do grupo, tá? Também, isso é tranquilo. Aí você vai focar no campo do grupo e você vai enviar, você vai visualizar o símbolo do infinito tanto em você, tanto no campo do grupo, e você vai enviar, vai visualizar os túbulos ali, como se tivesse uma cabeça em cima do campo, os túbulos, depois o símbolo do infinito, certo? E você vai enviar, né? Se você for mulher, você envia o in. E se você for homem, você vai enviar racionalidade para o campo do grupo. Ok? Eu vou enviar, né, tanto, eu prefiro, né, nesse exato momento, enviar a parte racional, porque foi que eu percebi que é o que está mais faltando. Não fizemos a prática? Faltou responder 2 ou 3 pessoas, eu vou responder, tá? Então, eu li todas as respostas, faltaram 2 ou 3 que eu vou ler e dar o feedback ainda. E a percepção que eu tive é que, né, o lado racional ali, de 95%, acho que teve uma resposta que eu percebi que estava com a razão bem forte, né? A parte racional está assim, bem abaixo do lado yin. Entre ter um yin ou yang mais forte, 1000 vezes ter o yin mais forte, tá? 1000 vezes. Mas o ideal é estar equilibrado. Mas entre um ou outro mais forte, 1000 vezes o yin mais forte. Se todos os presidentes da República tivessem um yin forte, ou se todos os presidentes da República fossem presidentas, fossem mulheres, o mundo seria muito melhor. Isso é uma verdade. Porque entre yin e yang, o yin é algo
né? Os dois são bons, mas quando a pessoa tem o yang mais exacerbado, o prejuízo é muito maior. Já sendo bem claro. Conseguiu a imagem, Rita? Se ela não conseguir, gente, é só sintonizar, fechar os olhos. Consigo. Ah, Agora eu quero saber como é que eu vou. Eu tô tentando é só você colocar abrir aqui a mais. câmera. Abre a câmera e bota em cima dessa câmera, pode ser? Ah, ele tá aqui no celular. Aí eu posso colocar na foto do meu perfil? Calma aí, tá no seu celular, né? Você Isso. vai. Aqui, é só você compartilhar aqui no Zoom. Você, você consegue. Clica aí, compartilhar a imagem, escolhe a imagem. Vê se você consegue. Pronto, vou fazer agora, só um minutinho. Você vai no Zoom, compartilhar a imagem. Fotos, né? Compartilhar fotos, tá aqui. Isso. Pronto, Igor, eu acho que deu certo. É isso aí. Esse é o símbolo do nosso campo. Certo? Então, vamos fazer o seguinte: 2 minutos, 1 minuto, fechando os olhos, sintonizando o campo do grupo. Aí eu vou falar 1 minuto. Quando eu falar 1 minuto, você vai. Mulher envia yin. O homem envia yang. Razão envia racional. O homem envia racionalidade. E eu vou focar, como tem as mulheres, eu vou focar, enviar também o lado racional. Certo? Razão. Segurança. Personalidade forte. A energia alfa. Tá tudo ligado também a essa racionalidade. A energia alfa também está muito ligada ao yang. Ok? Então vou enviar esses pontos. Então peço que você feche os olhos. Feche os olhos. Você vai visualizar aí o símbolo do infinito tanto em você, tanto no campo do grupo. Aí, na sua cabeça, os túbulos que se ligam ao símbolo do infinito dentro de você. Visualiza uns túbulos ali na parte superior do campo, ligado ao símbolo do infinito dentro do campo. Fecha os olhos e se concentra, iniciando 1 minuto aí. Um minuto. Foco no coração. E já envia. Sinta a energia e tensione a energia entrando no campo, cruzando os túbulos, chegando no símbolo do infinito e percorrendo todo o símbolo do infinito, fazendo o percurso, entrando de forma contínua.
Muito bem. Um detalhe. Nosso campo, ele já tem uma quantidade, ele tem uma quantidade enorme de informações, de energia yin, energia yang. Então, toda vez que você estiver em casa e você enviar algo positivo para o campo, automaticamente você recebe. Essa é uma prática que era algo diário, que fazíamos diariamente. Tá? E é muito importante voltarmos a fazermos essa prática. Voltarmos a fazer essa prática. Essa questão de campo eu tinha deixado um pouco de lado porque eu trabalhei tem muito tempo focando muito em campo, campo, campo. Aí eu falei, vou dar um espaço para isso. Agora eu vou voltar também a sempre estar lembrando desse ponto. Nós tem vários assuntos, vários temas, e se sempre ficarmos focando em sempre né, dá uma saturada. Então temos sempre que fazer um balanceamento. Na nossa mentoria, essa questão do campo é algo muito forte, tá? As pessoas que são as mais antigas têm muita clareza disso, tá? Quando vamos supor que 4, 5 membros entram na academia. Outros começam de forma automática. E já ocorreu isso várias vezes. O campo é algo forte. Então, esse trabalho de envio de energia, você focalizando, fazendo o envio, você recebe de volta, né? O que você mais estiver precisando na sua vida e que está no campo que pode ser oferecido, vai ser automaticamente enviado, certo? Então, envie sentimentos positivos para o campo mentalize e faça esse envio. Faça o envio para o campo, aproveite, né? Envie para o campo e também envie para o mundo. Amor, racionalidade, prosperidade. Mas não adianta uma pessoa que vibra na escassez enviar prosperidade. Por quê? Porque ela não sabe, não tem a frequência da prosperidade. Então envie aquilo que você, né, sabe que você faz bem. Até qualidade você pode enviar. Vamos supor que você seja um ótimo comunicador. Envie a qualidade da comunicação. Vamos supor que você seja um ótimo vendedor. Envia a parte da venda. Vamos supor que você consiga facilmente sintonizar os sentimentos de amor, de alegria. Envie sentimento. E dentro do que está lá, o que você estiver mais precisando, automaticamente vai para você. Tá? Isso já está tudo automático. Tá claro? Maravilha? Agradeço a presença de cada um de vocês. Um forte abraço e avante. É isso aí, Adriano.